Pai do Senhor, igreja, amém? Quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você está preparado para celebrar o Senhor esse próximo fim de semana? Se você não está, diga para ela assim: então pode passar andiroba nas canelas, porque sábado e domingo nos aguarda aqui uma grande festa, amém? Afinal de contas, nós temos muitos motivos para celebrar. Olha onde nós estamos, né? No nosso templo próprio, amém? Nosso apóstolo está gripado, não pôde estar aqui, a nossa apóstola está ali cuidando dele, mas nós estamos aqui para tapar a brecha, amém? Eu quero que você feche seus olhos, mais uma vez nós vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por essa noite tão abençoada na Tua presença. Diante de todos esses testemunhos aqui tão poderosos, ó Deus, se encerrasse aqui o culto, o Senhor já teria falado conosco. Contra fatos não há argumento, e fato é que o Senhor está aqui nesse lugar, porque aqui nesse lugar vidas têm sido transformadas, histórias têm sido mudadas por causa do Teu poder, Senhor. Então nós Te glorificamos, meu Pai, porque sabemos que o Senhor ainda há de fazer maravilhas no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, pela Sua doce presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade nesse lugar. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que seja o Senhor, ó Pai, tudo que é do Senhor, meu Deus, possa aparecer e tudo que é do homem caia por terra. Em nome de Jesus é que eu te oro, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda Jesus bem forte, bem forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nos visitando essa noite. Temos algum convidado? Alguém que ainda não aceitou Jesus? Ou alguém que está desviado, se afastou dos caminhos do Senhor? Sim ou não? Se tem, levante as mãos. Não estão só os salvos nesse lugar essa noite? Amém. Glória a Deus por você que está aqui, então. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. É o segundo livro da Bíblia. E parece que o Mateus sabia o que eu ia falar, o pastor Valdo, todo mundo falando aqui sobre o Êxodo, né? Sobre o livro de Êxodo. Mateus abriu aqui no livro de Êxodo também. E é justamente sobre o que eu vou falar, o personagem aqui de Êxodo. Capítulo 2, versículo 11 ao 15. A palavra de Deus diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos, e viu o trabalho pesado que faziam, e viu também que certo egípcio espancava um hebreu. Um do seu povo olhou para todos os lados, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando entre si. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? E o homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como você matou aquele egípcio? E aí a gente vai parar por aqui. E essa noite eu quero compartilhar com vocês justamente a história desse homem. A história de Moisés. Qual é a história? Eu acredito que toda criança que participa de uma escola bíblica, de uma escolinha dominical, ela vai aprender a história de Moisés, né? Moisés foi aquela criança que nasceu em um tempo muito difícil, onde o seu povo era escravo, né? E era um período onde o povo hebreu crescia, se multiplicava. E por conta disso, Faraó havia dado uma ordem que todo menino deveria ser morto, deveria ser sacrificado.
E não tinha uma outra época para esse Moisés nascer. Ele teve que nascer nesse momento tão difícil. E justamente nesse período, o que faz a mãe dele? Arruma lá ele num cesto com betume e dá um jeito de esconder, de salvar a vida de Moisés, porque senão ele seria morto como as outras crianças. E a história diz que ele veio parar onde, Moisés? Nas mãos da filha de Faraó. E aqui começa a história desse homem. Ou seja, foi alguém que não teve uma história muito bacana. Não foi muito bacana o nascimento dele. Foi criado lá no meio dos egípcios, se tornou uma pessoa culta, um homem muito sábio, porém teve o privilégio de ser ensinado pela própria mãe. A mãe dele é quem cuidava dele. E quando ele cresce, consciente, sabendo da situação do povo dele, sabendo de como os seus irmãos sofriam e eram escravos, e ele vai ali, por um momento, tentar separar dois hebreus. E imediatamente eles acusam ali Moisés, porque Moisés, de fato, havia matado um egípcio. E ali a vida de Moisés desanda completamente. E eu quero justamente falar essa noite aqui para você da importância de nós termos coragem para recomeçar. Moisés estava com tudo acabado, estava tudo perdido para ele. Agora ele teve que sair fugitivo, porque mais cedo ou mais tarde iriam descobrir o crime que ele havia cometido, e ficou para trás o quê? Uma história toda, uma conquista toda. Ele era o cara. Moisés era o cara do momento. Moisés era forte, Moisés era inteligente, Moisés era o cara, era aquela pessoa que começou mal, mas que estava em um momento da vida dele que estava tudo bacana. Nada faltava para ele. Aonde é que ele estava? No palácio. Quando, de repente, acontece essa fatalidade. E para onde ele foge? Para o deserto. Ficou tudo para trás. Os estudos, os ensinamentos, a postura, a sua força, os seus sonhos, os seus planos. Vamos viajar aqui essa noite na maionese um pouquinho. A situação desse homem não foi nada bacana. Ele não estava mais em uma condição boa. Ele havia perdido tudo. Vamos parar e trazer para os dias de hoje. É como se você estivesse em um momento muito bacana financeiramente. É como se você tivesse, vamos dizer assim, bateu a boa. Que você olhasse para você e dissesse assim: agora ninguém me para. Eu sou o cara do momento. Estou bem financeiramente, estou com o meu carro do ano, sou bacana. E aí toda a sua grana você se tornou, vamos trazer para os dias de hoje. Você é um grande empresário e toda a sua grana está lá numa conta. E de repente o governo vai lá e tasca tudo. E aí você fica sem eira e nem beira. Foi a situação de Moisés. Ficou sem nada, irmãos, sem nada. Ele não podia nem se meter lá para ser escravo junto com o povo dele, porque os próprios irmãos estavam ali acusando ele. Ou seja, Moisés ficou em uma situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E quantas vezes nós já passamos por situações semelhantes a essa? De dificuldade, de olhar e dizer assim, não tem jeito. Como a própria irmã Márcia Helena falou aqui essa noite. Ela tinha que ir para a rua vender e brigava no meio da rua. E tinha que comprar meio quilo de cada alimento para poder sobreviver. Quantos de nós já vivenciamos esses momentos de declínios? Assim estava esse homem. E a Bíblia fala que ele foi embora para o deserto.
E lá naquele deserto ele passou 40 anos. Não foi 40 dias. Não foi 40 meses. Eu quero perguntar para você que está aqui essa noite. Me lembre um fato, é claro quem tem mais de 40, né? Um fato que ocorreu na sua vida há 30 anos atrás. Há 35 anos atrás. É uma coisa ou outra que você vai lembrar. Você esquece de tudo. Uma pessoa que passa 10 anos, 5 anos sem estudar, que ela volta, ela vai ter dificuldade de ter aquela pegada novamente nos estudos. Agora imagina esse homem. Esse homem estava fadado ao fracasso, irmãos. Esse homem, como diz o pastor Ronaldo, olhando pela ótica humana, não tinha mais nada para ele. Não tinha mais nada para Moisés. Não tinha como ele ser libertador de nada. Ele havia perdido tudo. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai falhar. E a palavra de Deus diz que aquele que nos fez a promessa, ele é fiel. Pode passar 40, pode passar trocentos anos, mas aquele que nos fez a promessa, ele é... Aonde nós estamos? Sentado no lugar da promessa. Nós estamos sentados no lugar da promessa. Nós estamos assentados no milagre. Deus nos fez uma promessa. Amém, glória a Deus. Que um dia nós teríamos o nosso templo próprio. Foi? Mas será que há um mês, há 2 meses atrás, nós conseguíamos pensar assim, poxa, logo, logo a gente vai estar ali sentado no nosso prédio, no nosso local próprio? Não. Eu tenho certeza que não. Como esse Moisés aqui, como esse homem aqui, 40 anos no deserto, ele foi pastorear ovelhas. Se pastorear ovelhas no campo, aonde a grama é verde, já não é fácil. Tem todo um processo, tem que ter todo um cuidado com a ovelha. Agora imagina pastorear a ovelha no deserto. Irmãos, Moisés ficou em um momento muito difícil da sua vida, sem sonhos, sem esperança, sem fé, esqueceu tudo que ele havia aprendido lá com os egípcios. Moisés não era nada mais, nada menos do que um frustrado. Não aconteceu. Eu nasci e havia uma promessa para a minha vida que não se cumpriu. Olha onde eu vim parar. E quantas vezes aqui, quantas vezes nós pensamos, o que é que eu ainda estou fazendo aqui? Olha a situação que eu estou vivendo, estou perdendo tempo com essa situação que não muda. Não, foi coisa da minha cabeça ter escutado a voz de Deus. Eu jamais serei um pastor, um grande libertador de vidas. Eu jamais vou conseguir ter isso ou aquilo. E estamos ali totalmente voltados, fadados, presos, acorrentados pela situação em que nós estamos vendo. E Moisés ficou ali 40 anos, esquecido. Mas abra sua Bíblia, deixe marcado aí, e eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 43, 18. Deixe marcado aí em Êxodo, que nós vamos já voltar. Versículo 18 e 19, veja o que diz aqui a palavra de Deus. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo, agora. Veja o que está dizendo, é agora, é no presente, é aqui e agora. Eis que faço uma coisa nova.
Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Não importa. Não importa o que diz a mídia, não importa o que dizem as circunstâncias, não importa o que os seus olhos humanos estão vendo, não importa o que aconteceu lá no seu passado. Mas é hoje, aqui e agora. Será que você ainda não entendeu? Eu estou fazendo uma coisa nova na vida de vocês. A Bíblia diz aqui que Deus vai fazer o quê? Que Ele vai abrir caminho aonde? No deserto. E aonde é que Moisés estava? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, onde é que Moisés estava? Diga para ela, no deserto. Pois é no deserto que Deus vai abrir caminhos. Pois é no deserto que Deus vai te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Pois é no deserto, Deus nos leva para o deserto para falar no nosso coração. Foi lá no deserto que Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente. Lá no livro de Oséias, a palavra de Deus diz que Deus pega o povo dele e leva para o deserto. Deserto é um lugar bacana de citar, irmãos? Não é. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de teste. Deserto é lugar de dificuldades. Mas Deus, Ele tem que nos levar para o deserto para falar o nosso coração. É o que diz a palavra de Deus no livro de Oséias. Deus nos leva para lá, porque é só lá, é só na hora da dificuldade, é só na hora da luta, é só na hora da frustração, da decepção, que a gente lembra que existe um Deus que é poderoso para mudar essa história. E para onde Moisés foi? Para o deserto. Não haviam mais sonhos, não haviam mais nada aos olhos dele. A sentença já havia sido dita para ele. Teu lugar vai ser aí. Mas, meus irmãos, eu quero falar de 2 pontos que para mim são cruciais, para que eu possa realmente cumprir o chamado de Deus na minha vida, para que eu possa provar dessa coragem para recomeçar. Porque para você recomeçar algo, você tem que ter coragem. E Moisés teve que ter coragem lá naquele deserto. E ele tentou fazer o quê? Se achegar ali perto daquela sarça. Quando ele viu ali aquela sarça, que aquele fogo não se consumia, ele disse, eu vou lá, vou ver o que está acontecendo. Ele saiu lá do cantinho dele. Ele saiu lá da zona de conforto dele. Ele saiu lá da vidinha dele e foi lá ver. E 2 componentes de extrema importância para que eu possa viver, para que eu possa provar, para que eu possa ter coragem de recomeçar. E a Bíblia fala que quando Moisés, ele se aproximou dali, o Senhor disse para ele, olha, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que tu estás é terra santa. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, vai ter que tirar essa sandália dos pés. Tirar a sandália dos pés é descer na olaria de Deus, meu irmão. E Deus disse para ele, olha Moisés, tira a sandália dos teus pés. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, tu ainda não entendeu? Não é na força do teu braço, porque ele era um homem forte. Ele era guerreiro. Não é no teu psique, na tua inteligência. Não, porque eu sou graduada em bacharelado de não sei das quantas. Eu não preciso disso. Eu conheço a teoria do fulano de tal. E Moisés sabia de tudo isso, tinha estudado. E a sabedoria humana é loucura para Deus. Era isso que ele estava dizendo aqui para o Moisés. Olha, Moisés, eu não quero saber o que tu estudou lá no Egito. Te serviu para alguma coisa? Olha onde tu veio parar. Tu eras o fortão, o mandão, o poderoso.
que matava irado, descontrolado. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é uma terra santa. Tira o orgulho, tira o jeitinho brasileiro, tira a soberba. Para com esse papo de que eu sou eu e boi no lambe, porque o nosso Deus é o mesmo Deus que exalta, mas Ele é o Deus que humilha. Ele é o Deus que humilha, mas Ele é o Deus que exalta. E Deus estava preocupado com a condição do coração de Moisés. O primeiro ponto é eu entender, eu não vou mudar o meu marido falando. Eu não vou mudar a minha mulher brigando, gritando, esculhambando. Não vai rolar, irmãos. Vai ter que orar. Quem entra na olaria de Deus tem que descer, tem que orar. Não vale barganha, não vale jeitinho brasileiro. Olha, irmãos, a gente foge de todo mundo. A gente mascara coisa para todo mundo, mas para Jeová não vai dar. E Moisés, por muito tempo, foi assim. Mas dentro do coração de Moisés, ardia o desejo por Deus, pelo chamado de Deus. E por isso o Senhor se apresenta ali. E Ele diz, tira, meu filho, tira essa sandália dos teus pés. Tu vai ter que aprender a depender de mim. Dependência. É o que nós estamos vivenciando aqui hoje, aqui agora como igreja. Nós estamos na dependência de Deus. Nós estamos tendo a oportunidade como povo de Deus de levantar aqui 700 mil reais. E a gente olha assim e diz, mas como assim? Mas o Deus que não muda, o Deus que não falha, o Deus Todo-Poderoso, colocou isso aqui nas nossas mãos, porque Ele sabe que cada um de nós que estamos aqui somos pessoas capacitadas por Ele. Para ofertar 1.000, como disse aqui o Mateus, 2.000. E tudo que eu e você possamos ofertar para Deus é nada comparado a tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. E ali começa um novo tempo na vida de Moisés. Volte lá para Êxodo capítulo 3. Vamos agora do versículo 15 ao 20. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram ter com ele a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas, e onde ele está? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em ir morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Pule aqui para o capítulo 3, versículo 1. Pois apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus.
Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver que grande maravilha. Por que a sarça não está se queimando? Quando o Senhor viu que Moisés vinha se aproximando do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te aproximes, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: certamente, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi um clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, o lugar do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então perguntou Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os teus filhos lá do meio do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar aos filhos de Israel e lhe disser: os Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Qual é o primeiro passo? Para que eu possa realmente ter coragem de recomeçar, é tirar tudo aquilo que não vem do Senhor da minha vida. E foi o que Moisés fez. Mas qual é o segundo passo? É eu confiar. Deus, quando chamou ele disse assim: mas como? Como é que eu vou libertar esse povo? Eu vou me apresentar e vou dizer: olha, o Deus dos seus pais me enviou. Não, eu preciso saber qual é o seu nome. E Deus virou para Moisés e disse: vai, e diz para esse povo que eu sou o que eu sou. Só isso. Eu sou o que sou. Deus, ele estava dizendo aqui: olha, Moisés, diz para esse povo que eu sou tudo o que eles precisam. E eu quero que você aqui essa noite, meu irmão, pare por um momento e pense: o que você precisa? O que você precisa? O que você está precisando? O que nós estamos precisando como igreja aqui? 700 mil reais. E sabe o que ele estava dizendo aqui? Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus que vou te suprir. Eu sou o Deus que vou mandar esses recursos. O que é que você está precisando aqui essa noite? De um filho? Eu sou o Deus que abro a madre e fecha. Ele não é o Deus que faz da estéril mãe de filhos. Amém, pastor Israel? E aí? Sabe o que está faltando para você? Confiar. Sabe o que está faltando para você? Abandonar o que você acha que você já deu lá um jeitinho para a coisa acontecer. Você está precisando de cura. Fulano morreu. Herculano morreu. Fulano recebeu não sei que diagnóstico lá. Eu abri os meus exames para minha filha Rita olhar esses dias, né? E ela disse: mãe, mas a senhora tem uma pedra no rim, um cisto não sei aonde, um nódulo na mama, não sei o que, e a senhora está aí. Sim, mana, e eu vivo pelo que diz o médico.
Eu vivo pelo que diz a palavra de Deus. A minha parte eu vou lá, faço os exames periódicos, faço o que eu tenho que fazer, mas doença das trevas não se manifesta no povo de Deus. O Deus que cura está aqui nesse lugar. E Satanás sempre vai vir para nos afrontar, como ele fez com esse povo. Qual era a missão de Moisés? Vai lá, liberta o meu povo. E diz aqui o texto que Deus endureceu o coração de Faraó para ele não libertar o povo dele. Sabe por quê? Porque Deus iria operar o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado: maravilhas. Está difícil, não tem dinheiro, está apertada a coisa. Deus está segurando. É Ele que endurece o coração do Faraó. Porque Ele quer fazer maravilhas. Porque Ele vai operar maravilhas. Mas qual é a nossa parte? Crer, confiar. Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo. Essa é a minha parte. E Moisés imediatamente, irmãos, Deus ele falou tanto ao meu coração, tão poderosamente ao meu coração através dessa palavra, porque coragem para recomeçar não é para qualquer um. Recomeçar algo já é difícil, e para recomeçar tem que ter coragem. Mas esse homem aqui foi corajoso. Não foi por acaso que ele foi o grande libertador do povo de Deus, não foi. Foi corajoso. Perdeu tudo. Não tinha mais nada. E ali ele recomeçou e ele foi lá. E ele cumpriu a ordenança do Senhor. E que ordem Deus ele tem nos dado nesses dias? E o que Deus tem pedido para você esses dias? Para você fazer para Ele? Nós vamos celebrar sábado e domingo a festa dos tabernáculos aqui. E Satanás e seus demônios, e Faraó e seus demônios vão lá. O que eles fizeram com esse povo aqui? Quando eles souberam que o povo de Deus queria ir adorar a Deus, trabalho, dificuldade. Pois agora que vocês vão trabalhar, mas vocês não vão adorar o Deus de vocês. 7 dias falta para a nossa festa. Domingo que vem nós vamos estar aqui na libação das águas. Nós vamos estar aqui celebrando o Senhor. Aí sabe que o Satanás vai fazer? Encher lá a cabeça da gente. Tu está doente, está doendo aqui, tu não tem dinheiro. Olha lá, aquela igreja nem está bonita. A gente está aqui, acostumado a andar pelo que vê. A ótica humana tem dominado as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que nós estamos assentados nos lugares celestiais. E vai ser a melhor festa. E nós vamos dar o nosso melhor. E nós vamos contagiar esse lugar com a alegria. Porque grandes coisas o Senhor tem feito aqui nesse lugar, nas nossas vidas. Nós estamos em um local próprio. Eu estou tão convicta, irmãos, tão convicta de que vai dar certo, de que Deus já trouxe esses recursos. Todos os pastores estão ali envolvidos e motivados com estratégias, com vendas. E o meu coração, eu sou ser humano. Eu falho pra caramba, meu irmão. Mas o meu coração se enche de júbilo, de alegria, de ver uma pessoa se movendo ali para trazer um recurso para cá. Porque eu sei, como o pastor Valdo falou aqui essa noite, se a colheita vai ter, eu não sei. Mas se ela tiver, se tiver o plantio, a colheita vai ser certa, a gente vai colher. Ora, irmãos, pare para você pensar, você que está sentado e ainda não criou lá uma estratégia, ainda não foi em busca desses recursos. Quem estava aqui falando essa noite foi o meu genro, licença, tá? O irmão Mateus, sargento da Marinha. Já pensou se ele tivesse lá cheio de... Eu, sargento da Marinha, vou pegar uma panela de mingau e vou vender? Não, já dei minha oferta, tenho meu dinheiro. Não.
Ele entendeu, como ele falou aqui, a importância do reino. E isso é o que alegra o meu coração. Que eu já sei que um dia eu vou partir daqui para a glória, mas vão ficar aqui os nossos representantes, pessoas que aprenderam a amar a obra de Deus igual nós, os pastores que estamos aqui. E foi lá e vendeu. E está lá com recursos para ajudar o Emanuel. Não é só a Patrícia. Já tem o 1.000 dela, beleza, para a casa de Deus, o resto se vira, não. Ela tem que entender que ela tem, mas ela tem que estar envolvida em alguma movimentação, em alguma venda. Aquele recurso que ela vai conseguir vai ajudar aquele que não tem e vai somar na compra desse local aqui. Não é hora do individualismo, é hora do coletivo. É hora do coletivo. E aquele homem foi lá, irmãos. Pense que Moisés disse: Senhor, eu já não sei mais nem falar. Era irado. E a Bíblia diz que Moisés se tornou, depois do deserto, um homem muito manso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: para Deus não haverá impossíveis. Não tem nada impossível para Deus. Ele muda o caráter. Ele muda a história. Ele cura, Ele opera maravilhas, mas nós precisamos nos posicionar. E Moisés não ficou lá olhando para o passado, não, mas eu matei, não, mas não. Eu vou te enviar, Moisés, vai lá, eu não sei nada mais nem como ganho uma alma. Vai aprender de novo. Está na hora de você aqui nesse lugar liderar uma célula, ganhar uma alma. Você pode, o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E Moisés foi lá e ele obedeceu. E o mais lindo disso aqui, irmãos, é o que diz aqui no versículo 21 para mim. Para mim, essa parte mais linda aqui dessa história. Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir, e farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não levarão as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, vocês porão sobre os seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Olha só, com a libertação veio a prosperidade. Ele disse: olha, eu vou fazer os meus sinais, eu vou fazer os meus prodígios, vocês vão sair, meu povo vai sair, mas o meu povo vai sair rico. Ninguém vai sair dessa liso. Vai sair todo mundo próspero dessa. Presta atenção, eu vou fazer os meus sinais. E a Bíblia fala que ali Moisés, eu tento assim viajar na maionese e contemplar ali as maravilhas de Deus. E quanto mais aquele faraó oprimia o povo e dizia que não ia ir mais, Deus mandava as pragas. E mandava as pragas e endurecia o coração lá do rei. É Deus. Quando Deus está num negócio, Ele endurece o coração, Ele transforma o coração, Ele faz o que Ele bem quer, porque Ele é Deus. Mas o lindo disso aqui, irmãos, foi os sinais. E se não bastasse, né? Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, você que decide, que você que está aqui, que decide se levantar e recomeçar, eu quero te encorajar essa noite. Saiba que não vai ser fácil, porque não foi fácil aqui para esse povo. E se enviaram lá as 10 pragas, e morreu os primogênitos, e aconteceu tudo o que tinha que acontecer, e ali ele cansou e disse: vão 3 dias adorar o Deus de vocês. E quando o povo sai, irmãos, eu tento imaginar aquela cena. O povo começou a ir, diante do povo estava um mar, e atrás quem vinha? Os inimigos.
Os inimigos sempre vão vir atrás. O Satanás sempre vai vir com as mentiras dele, com o passado, com as lembranças do passado, porque fulano, Herculano, não sei das quantas fez isso, e não sei quem aconteceu isso e tal. Ele sempre vai estar lá atrás. Aonde é que os egípcios estavam? Atrás do povo de Deus. Lá no passado. Nosso passado não nos pertence mais. E eu tenho absoluta certeza que aquele povo teve medo. Eles olharam para trás, lá vem eles, com os seus guerreiros, os seus cavalos armados, e o que o povo de Deus tinha? Só o Senhor. E na frente deles tinha um mar. E agora? Eles ficaram literalmente nessa situação. Se eu correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Agora nós estamos mortos. Mas Moisés estava ali, irmãos. Moisés é um exemplo de perseverança, de coragem, de ousadia, de intrepidez, de alguém que creu no milagre de Deus, de alguém que confiou. E ali, irmãos, foi o último sinal que aquele povo egípcio viu, quando aquele mar se abriu. E a Bíblia diz que o povo dele passou a pé enxuto. Imagine que os inimigos tiveram que assistir, tiveram que ver. Eu quero que você abra aqui a sua Bíblia. Irmãos, aqui em Deuteronômio capítulo 33, o último versículo aqui de Deuteronômio 33. Esse mesmo homem que se tornou o grande libertador do povo de Deus. E aqui é o cântico de Moisés, é a bênção de Moisés. E no versículo 29, olha o que ele fala no fim da vida dele. Deuteronômio 33, versículo 29. A minha Bíblia é uma tradução diferente aí da dos irmãos. Na minha diz assim, olha: feliz é você, ó Israel. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: feliz é você, Joana, Ana, Maria. Eu não sei aí quem está do seu lado, mas olhe, fale o nome dessa pessoa e diga: feliz é você. É nós que somos felizes. É nós que somos o povo mais feliz dessa terra. Não importa o que as circunstâncias dizem. O grande libertador do povo de Deus, uma das últimas palavras dele em vida foi essa: feliz é você, ó Israel. Feliz é você que busca a Deus. Feliz é você que persevera. Feliz é você que não desiste. Feliz é você que está aqui esta noite. Feliz é você. E ele diz aqui: povo salvo pelo Senhor. Irmãos, eu vou contar até 3, que aqui estão só os santos essa noite. Eu quero que você responda bem alto, né? Ele diz aqui: povo salvo pelo Senhor. E eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder no 3, amém? 1, 2, 3. O que é salvação? Livramento do mal, para que somente o bem me aconteça. E eu vou perguntar mais uma vez: o que é salvação? Para que somente o bem me aconteça. Não interessa. Está todo mundo dizendo que vai acontecer o mal com você, mas essa Bíblia diz que vai acontecer o bem. É isso que está escrito aqui. Povo salvo pelo Senhor. Salvação é livramento do mal, meu irmão. Salvação é livramento do mal, para que somente o bem nos aconteça. Que aquele que te guarda não dorme. É o guarda de Israel. É o que ele está dizendo aqui. Aí olha o que ele diz: que é escudo que socorre. Deus, essa noite ele vem em teu socorro. Ele é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza.
Ele é o Deus imutável, imutável. Ah, meus irmãos, queridos, quando nós entendemos a grandeza de Deus, de quem é o Senhor nas nossas vidas e do que Ele tem nos dado, a salvação é a maior de todas as bênçãos. É eu ser salvo, é eu saber que se eu morrer agora eu vou entrar no céu. É saber que eu vou ter livramento do mal amanhã na minha vida, na minha casa, porque a Bíblia me garante isso. E essas foram as palavras de um cara que um dia teve frustrado. E essa foi a palavra de um cara que um dia perdeu o chamado. E essas são as palavras de um cara que um dia teve que ter coragem para recomeçar. E aí eu passaria aqui a noite te dando inúmeros exemplos. E Josué, que foi o sucessor de Moisés, era ou não era o cara? Mas o que a Bíblia diz? Que eles perderam uma batalha para quem, irmãos? Para Ai. Subjugaram o inimigo e foram derrotados. Aí era a hora de Josué parar. Não, parar, fomos derrotados aqui. Olha, não deu certo hoje aqui essa venda. Olha, não deu certo aqui essa oferta. Então, bora parar, bora entregar um prédio. Já pensou se Josué faz um negócio desse? Bora buscar o Senhor. Vem cá todo mundo, bora se consertar. Nós subestimamos o inimigo, por isso nós fomos derrotados. Mas ele não parou. E aí nós olhamos ali a história de Josafá. Lá vem uma multidão contra Josafá. Era a hora dele parar. Mas ele fez o quê? Foi buscar o Senhor. E Deus deu a vitória para ele. Você olha aqui, vocês não têm nem que pelejar. Só fica parado e vê o livramento do Senhor. Ah, irmãos, quando nós confiamos, a coisa acontece. O milagre acontece. E é quando já não há mais nenhuma perspectiva humana. O poder de Deus se manifesta. E aí nós olhamos ali para aquele grande exército. O exército de Gideão. Tinha muita gente, era muito povo. Aí a gente ainda cai naquela história. A voz do povo é a voz de Deus. E tu vê um monte de gente falando, está certo. Já pensou se Gideão vai nesse papo? Que triste, irmãos. Gideão estava ali com um grupo muito numeroso. Porém, qual foi a característica que foi dada para aquele exército? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, qual foi? Diga para ele, medroso e covarde. Eles eram medrosos, eles eram covardes, eles tinham medo de tudo. Aí olha o teste simples. Deus está mandando um teste aqui para cada um de nós essa noite. Simples. Chama todo mundo aí, Gideão, manda ele se colocar aqui ao redor desse ribeiro e manda eles tomarem água. Deus vê aquilo que ninguém vê. Quando a galera se prostrou para tomar água, Deus disse, olha, tu está vendo todo mundo que baixou a cabeça e está só olhando para a água, não está vigilante para quem vem vindo ao redor deles, tímido e covarde, tira, manda embora. Mas aquele que tomou a água, que nem um cachorro, veja como é que um cachorro toma água. Os olhos estão ao redor de quem está vindo. Vigilante. Estava ligado no movimento. Ele não ficou de fora. Não é hora de você ficar de fora e ver aí todo mundo comprometido, todo mundo envolvido, e você só lá de longe vendo o navio passar. Tímido e covarde vai ficar de fora. Não é isso que diz lá no livro de Apocalipse? Quem é que vai ficar de fora primeiro? Covarde. Irmão, desculpe, mas a palavra de Deus nos chama para sermos fortes e corajosos. E quantas pessoas foram necessárias para vencer aquela batalha? 300. Era impossível a coisa dar certo. Não dava para se vencer aquela batalha só com 300. Humanamente falando. E em que condição você está aqui essa noite? O que você quer vencer?
confie, descanse, creia, mas se movimente, mas se mexa, faça alguma coisa. É um bombom? É um docinho? É um bazar? Ei, o apóstolo Helder sempre fala que a vovó Elísia partiu daqui para a glória, mas você sentava para conversar com ela, ela dizia: minha filha, eu construí foi uma igreja na Marumbaia, fazendo vendas. E eu e você, 300 que oferte R$1.000. E toda essa igreja aqui comprometida nos movimentos. Cadê a venda dos shoppes? Irmãos, a hora é agora. Eu não posso esperar deixar passar 3 meses. Eu não posso deixar esperar. E é difícil. Foi fácil para Moisés? Não foi. Todo começo é difícil, é árduo. Você viu aqui, a irmã Márcia está falando. Você viu aqui as pessoas testemunhando. Foi fácil? Não foi fácil. Eu tenho as lembranças do Raimundo com a Deusélia e a Ana no carrinho, e o Flávio e a Luciana iam para lá, passar a noite amarrando cheiro verde com eles. Foi fácil? Não foi. Foi muito sacrifício. Mas eu creio que quanto maior o sacrifício, maior é a bênção. Aí agora eu vou me acovardar? Põe lá na porta da tua casa uma panela de mingau, uma venda de alguma coisa. Você viu aqui o Mateus falar? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um desafio, já está ali nas minhas mãos. 400 tickets no valor de R$35. Aonde você tem direito ao seu jantar, que você vai ter aqui. Refrigerante, sobremesa, um jantar aqui no sábado. E aí olha a nossa estimativa. Dividimos entre os pastores e a gente precisa de 400 pessoas que comprem um ticket no valor de R$35 que vai comer. Para levantar um recurso aqui para a igreja também. Aí será que não vai ter esses 400? Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. O que diz respeito às coisas do meu pai, do meu Deus, é de minha responsabilidade, eu não posso ficar de fora. Eu não tenho que esperar, eu tenho que ir lá. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É para fazer o movimento, eu vou fazer. Não espere, meu irmão, porque Deus só espera um ser afim dele. Porque Deus foi lá naquele deserto buscar Moisés, porque sabia que Moisés era afim de Deus. E você, meu irmão, eu sei que se você está aqui essa noite, é porque você é afim de Deus, porque você quer Deus, e Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Não importam as circunstâncias, se levante, ouse hoje se levantar, ouse hoje ter coragem para recomeçar. Nós estamos aqui porque um homem de coragem se levantou para comprar esse lugar. E o que foi que ele deu? O carro dele. Um homem de coragem. Como eu me sinto honrada de fazer parte desse ministério. Como eu me sinto honrada de fazer parte desse lugar. Em olhar para a vida do apóstolo Eli, saber quantas casas e casas ele deu para o reino de Deus. Junto com a apóstola Margarete. Em olhar e ver todo o trabalho, o sacrifício dos nossos apóstolos, a apóstola Samira. Hoje está ali com aquela cantina. Hoje ninguém precisa doar mais nada. Ela está custeando ali tudo. Para quê? Para se gerar recursos para a obra de Deus. Quando você vai ali, você está comprando a causa de Deus. Uma água, um pirulito, um bombom é o reino de Deus. Mas eu vou lá fora comer uma pizza. Pizza daqui é ruim, pastor. Aquele bolo, eu ainda não entendi que é a causa de Deus. Embora eu não vá comer, eu vou comprar. Que irmãos, sentem aqui, porque é a causa de Deus. Não era para sobrar nada naquela cantina, irmãos. Porque o nosso Deus tem feito tanta coisa nas nossas vidas. Todos nós que estamos aqui somos devedores a esse Deus que nos amou, que nos salvou. Nós estamos diante de uma grande oportunidade.
E o nosso apóstolo já fez lá a parte dele. E continua fazendo. E eu e você? E eu e você? Eu quero convidar você essa noite para ficar de pé. E eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. Coloque a mão em cima do seu coração. Nós vamos agradecer ao Senhor essa noite por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós queremos te render graças essa noite. Porque a verdade é que o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas aqui nesse lugar. Essa é a verdade. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de restauração. Aqui é um lugar de recomeço. Aqui é um lugar de milagres. Por isso, soberano Deus de Israel, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Eu não sei em que deserto você está. Eu não sei que milagre você precisa. Mas eu sei que o Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Eu sei. Eu tenho plena convicção de que esse local já está pago. Eu tenho plena convicção que Deus está levantando aqui os 300 de Gideão. Eu tenho plena convicção de 400 pessoas vão se levantar aqui essa noite para comprar esses tickets. Eu creio em todos aqueles que vão vender um pastel, uma água, um bolo, um chopp, mas vão pagar esse lugar. Porque amamos a tua casa, Senhor. Porque amamos a tua casa, nós queremos te dar tudo de melhor que temos essa noite. E se alguém entrou aqui essa noite